Saudas irmãs com a paz do Senhor. Hoje estarei ministrando a aula número 1, aqui da nossa nova revista do trimestre, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Convido as irmãs a acompanharem todas as lições, do 1 ao 13, são lições muito importantes para a nossa vida espiritual, para o aperfeiçoamento da nossa fé, então que a gente possa manter sempre o aprendizado nas nossas vidas. A lição número 1 tem como nome Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Aqui na leitura diária, as irmãs verão que no livro de Atos temos todos os contextos sobre a conversão de Paulo, a visita dele a Éfeso, como tudo isso aconteceu detalhadamente, né? E também, na verdade prática, fala que a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para com a Igreja de Cristo. Aqui na nossa introdução, nós veremos que essa epístola, composta por 6 capítulos, ela é considerada a coroa dos escritos de Paulo e a rainha das epístolas. Isso porque o propósito eterno de Deus é revelado por meio de Jesus Cristo. E também Paulo aborda temas como a salvação é pela graça, a unidade da fé, a santidade cristã, deveres e também a armadura de Deus, como nós conhecemos lá no capítulo 6. Então, irmãs, aqui com relação à autoria e à data. A autoria, nós sabemos que foi Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, como ele assinava todas as suas cartas ali. E no capítulo 9, nós vamos ver como aconteceu a conversão de Paulo, no capítulo 9 de Atos. Lá a gente vê que ele teve um encontro com Jesus, e Jesus perguntou, por que me persegues? E aí, depois disso, ele teve uma experiência onde ele ficou cego e depois se encontrou com Ananias. Nós entendemos que a vida dele, a partir desse momento, foi marcada, né? Ele aceitou Jesus e ele passou a ter um propósito de evangelizar as nações. E no caso aqui da nossa carta aos Efésios, veremos que foi a cidade de Éfeso. Então, antes dessa conversão, ele se chamava Saulo, que significa solicitado. E Paulo, o nome que ele passou a usar, tem a ver com pequeno, né? E nós fazemos a seguinte pergunta, né? Por que ele passou a ser Paulo? Né? Por que ele passou a usar este nome? E nós entendemos que foi o nome mais apropriado para ele evangelizar o mundo gentílico. Qual que é o primeiro aprendizado que nós temos aqui, irmãs? Tem a ver com, ele alinhou o propósito com a ferramenta, né? Então ele passou a ser chamado Paulo para não ser estranhado, para ter uma abertura ali com os povos gentis. E nós entendemos que quando Deus coloca um propósito no nosso coração, nós temos que pedir as ferramentas certas, né? Pedir sabedoria a Deus, porque certamente Ele responderá ao nosso coração e nos fará cumprir para que fomos chamados. Tá? Então, nós vemos aqui um outro detalhe, que ele sempre falava chamado pela vontade de Deus e não pela vontade dos homens. Assim, nós temos o aprendizado também de que quando Deus nos chama, Ele confirma a sua promessa em nossa vida, né? Nós não precisamos olhar para o lado e nos preocupar com as coisas deste mundo, né? Ter esse propósito certo na nossa vida nos faz estar alinhados à vontade de Deus. Até que Paulo fala, fiz-me tolo para ganhar os tolos, né, lá em Coríntios. Então, Paulo ele era muito inteligente, ele usava as ideias que ele tinha para favor do reino, né? E é só pedirmos a sabedoria de Deus que Ele estará conosco em todo o caminho, assim como esteve com o apóstolo Paulo, que cumpriu uma grande missão ali. Então, essa foi uma epístola na prisão. Foi num período em que ele estava preso, em prisão domiciliar, ele poderia receber visitas, mas mesmo assim ele não parou, né? Nós vemos que Paulo estava preocupado com a vida espiritual da igreja, estava preocupado com o que aconteceria, com qual era o entendimento, qual era a maturidade cristã daquela igreja. Então foi por isso que ele escreveu as cartas e alguém de confiança enviou à igreja ali. Isso indica que era uma carta, epístolas da prisão, também redigidas aos Filipenses, Colossenses e Filemon. Tá? Um
uns ficam tristes, uns ficam maus, né? Qual seria a nossa postura ali se fôssemos presos? Paulo, ele tinha uma produtividade ali, enquanto ele estava preso. Ele escrevia cartas, se preocupava, né? Assim deve ser a nossa mente, preocupada com as coisas do alto, né? E não tão com as coisas aqui dessa terra. Com relação à data, nós vemos aqui que foi escrito por volta de 61 e 62 depois de Cristo. Então, esse foi o período aqui dessa carta. Nós temos mais um aprendizado aqui, irmãs, que Paulo, no que ele investiu tempo, trouxe resultado. Então, nós vamos ver aqui também no contexto da igreja de Éfeso, que ele pregou para grandes multidões e teve sua história marcada, né, de muitas pessoas também. Então, nós sabemos que a carta foi destinada à igreja de Éfeso e nós vamos aprender um pouco do contexto da cidade de Éfeso. Nós vemos aqui que a cidade se tornou um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. A cidade de Éfeso hoje é a atual Turquia, tá? Para a gente saber mais ou menos onde ficava. E essa cidade, na época, tinha 500 mil habitantes. Tinha também um anfiteatro, como se fossem aqueles teatros de forma oval, né? Onde aconteciam aquelas lutas entre animais selvagens, homens e animais, episódios marcantes ali da história. Então, tudo isso aconteceu na cidade de Éfeso. Com relação à religiosidade, o povo de Éfeso era muito idólatra. Então, eles abrigavam um templo da deusa da fertilidade Diana, e a economia da cidade dependia dos turistas que iam visitar esse templo. Então, a gente vê que a fonte de renda dos comerciantes tinham a ver com esse templo, com essa deusa, né, que era muito adorada na época. E quando Paulo começou a pregar, ele começou a incomodar esses comerciantes, as pessoas. Muitas pessoas começaram a ouvir Paulo, se converter. Então, eles ficaram assustados ali com o estilo de pregação de Paulo. E nessa mesma cidade ficava a igreja de Éfeso, que tinha uma grande participação ali para a conversão também. Então, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Aí eu pergunto para as irmãs, né? Daqui nos próximos 3 anos, o que as irmãs pretendem fazer? Qual é o seu propósito de vida? O que agradaria a Deus nesse período? Então, Paulo tinha um propósito de ficar um tempo naquela cidade para cumprir o ID de Cristo, né? Então, assim deve ser na nossa vida, uma preocupação com os arredores do nosso lar, uma preocupação com a nossa família. Será que todos já conhecem a Jesus verdadeiramente? Então, Paulo estava preocupado também com a maturidade daquela igreja. Então, em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais, como a gente vê no livro, né, de Atos, foram usados para curar enfermos e expulsar demônios. Ele teve um ministério muito importante naquela cidade. Ele se dirige aos irmãos de Éfeso como santos e fiéis. Santos a gente entende que são separados e fiéis são os que seguem e cumprem, né, algo que no caso era a palavra de Deus. Ele também cumprimenta com as palavras graça e paz. É uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. A história de Paulo foi marcada e nós entendemos que a partir do momento que aceitamos Jesus, tudo na nossa vida muda, né? Então, no caso dele, ele começou a muita ênfase pregar a palavra de Deus. Custe o que custar, preso ou solto, ele estaria falando do amor de Deus e ensinando sobre o que Deus tinha revelado ao coração dele. Com relação a esses cumprimentos, nós entendemos que até o cumprimento do crente é diferente. Então, só pode dar a paz naquele que tem a paz em seu coração, né? Quando a gente encontra o irmão, fala a paz do Senhor, é um gesto de confirmar. Nós entendemos que ele tem a paz, né? Nós damos a nossa paz, e também de lembrar o favor imerecido de Deus, né? Nós, a partir do momento que encontramos com Jesus, temos a paz que excede todo o nosso entendimento. Então, aquela cidade foi marcada quando Paulo começou a pregar,
quando ele começou a dedicar seus anos ali. Então, grandes multidões ouviram Paulo naquela cidade. Agora vamos falar um pouco do propósito e da mensagem desta carta. Aqui na nossa lição dos professores, ele mostra um pouquinho da divisão dos capítulos. Então, do 1 ao 3, declarações teológicas a respeito da redenção. E nós vemos aqui Paulo falando da salvação, né, que é pela graça. Não era só para os gentios, não era só para os judeus, mas era pela graça de Deus para aqueles que aceitavam, né? Então, no capítulo 1 ao 3, nós encontramos salvação, o mistério da vocação dos gentios, a unidade da fé. Depois, nos capítulos 4 a 6, são instruções práticas para a igreja e para os crentes. Então, aqueles que aceitavam Jesus tinham as orientações dos deveres domésticos, da unidade, da armadura de Deus, como é a vida espiritual e a seriedade desse assunto, né? Então, nós vemos que são 6 capítulos incríveis, que tem muito a nos ensinar. Tá? Então, do propósito desta carta, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus, ele não domina só uma parte da minha vida, mas ele domina tudo. Isso é muito importante para o entendimento cristão, né? E uma coisa importante também que a nossa lição destaca é que o passado daquelas pessoas que aceitaram Jesus, né, foi marcado pela imoralidade, bebedeiras, e como a gente viu anteriormente também pela idolatria, mas uma vez salvos pela graça, deveriam adotar um novo estilo de vida, né? Abrir mão ali das coisas que eles faziam antes para agora serem testemunhas de Cristo. Então, Paulo destaca isso também no capítulo 2. E destaca também uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios, enfatizados pelo plano universal da salvação para ambos. Não deveriam ser povos separados, por serem de culturas diferentes, mas deveriam se unir ali num único propósito, que era a adoração a Deus e seguir a Deus. Então, podemos considerar que uma das intenções ali do autor de Efésios era entender as múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Então, por isso que tem muita orientação ali para todos que conhecem a palavra de Deus. Então, até pelos estudiosos é considerada uma carta que trata, né, sobre a igreja e o corpo de Cristo. A mensagem principal da carta aos Efésios nós vemos que é Jesus Cristo como a cabeça e a igreja o corpo. Ele faz essa pontuação aqui. E aqui na nossa lição, no tópico 3, 2, encontramos os assuntos falando da consumação, da atuação do Espírito Santo, reconciliação dos povos por intermédio da cruz, revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Então, Paulo esclareceu ali que nada acontece também sem o agir do Espírito Santo. Um novo estilo de vida baseado em unidade. Eu creio que esse livro veio para trazer e quebrar, né, muitos mitos, tabus que tinham sobre a salvação, sobre como deveria ser o estilo de vida, sobre a palavra de Deus. E isso veio com bastante ênfase para ensinar. E nós vemos também aqui na nossa lição que é uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, de tudo quanto Deus fez e que se espera que a igreja faça, né? Eu creio que a igreja tem uma missão muito importante, principalmente nos dias que estamos vivendo, com relação a trazer esperança, levar boas novas, notícia, entender, né, que nem tudo que a gente vê é o que de fato está acontecendo, né? Mas que em Deus podemos ter toda essa esperança, né? Podemos entender que as coisas vão melhorar neste mundo. E aí, irmãos, nós vemos aqui que a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Quero encorajar as irmãs a permanecerem firmes, né? A olharem e observarem os textos de Efésios e da palavra de Deus, estudando dia após dia para crescer em graça e em conhecimento, sempre dedicar suas vidas a Deus para entender o propósito
propósito. Quando Deus colocar um propósito no seu coração, que nós possamos ter ousadia, né? Ele nos deu esse espírito de ousadia para seguir em frente, não olhar para trás. Uma vez que a gente se volta para Deus, né? A gente esquece realmente todas as coisas que passaram, porque Ele fez tudo novo, né? Então, as exortações de Paulo, aqui na nossa conclusão, fala que nos impelem a viver a santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e a batalhar contra as forças das trevas, né? Então, o mal, ele vem para nos tentar, vem para nos entristecer, para tentar nos destruir, mas maior é aquele que está em nós do que o que no mundo está. Então, que a gente possa permanecer firme, assim como Paulo cumprir, né, o ID, e cumprir o nosso chamado, em nome de Jesus. Eu agradeço às irmãs e a oportunidade.